Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre por que vocês precisam fazer um acompanhamento regular. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista. Meu propósito é promover saúde e prevenir doenças. Antes de eu continuar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhe o conteúdo. Estou liberando sempre informações para você, te dar informações, ferramentas para você começar a ser responsável pela manutenção da sua própria saúde. Com isso, você vai melhorar sua qualidade de vida e vai prevenir doenças. Vou deixar aqui na descrição outros vídeos prévios que eu já liberei para vocês, como sobre exercício, sobre como fazer estratificação de riscos. Enfim, você tem aí vários vídeos para você se informar, ter ferramentas para cuidar melhor da sua saúde. Também tem meu site aqui na descrição para você saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal. Enfim, esteja à vontade de conhecer um pouquinho de quem é que está falando com você agora. Então, por que vocês precisam fazer um acompanhamento regular? Por que é importante fazer esse acompanhamento? Toda vez que um paciente senta aqui na minha frente, eu sempre falo que eu sou uma gestora de risco. Vocês sentam aqui e eu estou fazendo o tempo todo gestão, gerenciamento do risco de vocês. Então, mesmo você sendo assintomático, aparentemente não tendo nenhuma doença, eu quero identificar quais são os fatores de risco, quais alterações que você tem nesse momento, mesmo que assintomáticas, que vão agregar risco, junto ao envelhecimento, muitas vezes junto à história familiar, e aí gerar um aumento da incidência das doenças cardiovasculares no futuro. Então, essa gestão de risco é importante para a manutenção da saúde, para a prevenção de doenças. Quando o paciente senta aqui, é como se eu estivesse olhando um oceano. Muitas vezes a gente não vê os gelos, os icebergs que estão submersos. Então, eu só consigo enxergar um iceberg quando ele emerge, ele sai de dentro da água. E eu não quero identificar vocês quando vocês já manifestam as doenças. Eu quero pegar esse lado anterior. Quero que essa prevenção, como combatendo os fatores de risco que você pode estar exposto nesse momento, e eu consigo identificar o que? Olhando tudo que está por debaixo da água. Então, quais são os fatores de risco que estão submersos e lá na frente pode aumentar o risco de você desenvolver doenças cardiovasculares. Mas tá bom, doutora, quais são esses riscos que eu posso estar e eu não sei? O que eu quero, o que é importante é que vocês assumam a responsabilidade sobre a saúde de vocês. Isso não cabe a mim, eu estou aqui para informar vocês. Então, com informação, você vai conseguir identificar quais são esses fatores de risco. Primeiro deles, peso. Se você está com sobrepeso ou obesidade, você pode, mesmo estando assintomático, mesmo seus exames estando normais nesse momento, você está, sim, exposto ao maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares no futuro. A obesidade e o sobrepeso, ao longo dos anos, vai trazer alterações metabólicas, inflamatórias, que pode te levar à hipertensão, a colesterol elevado, a diabetes. Isso vai ter um impacto negativo na sua saúde. Então, o peso já é o primeiro indicativo. Você se olhar e falar, pô, eu estou num peso adequado. E eu te digo até mais. Você pode estar se olhando, aí vai ter um monte de magrinho que está aí acompanhando. Não, eu tenho um peso normal, então esse não é meu fator de risco. Será que o seu peso ele está com uma proporção de massa muscular maior do que gordura corporal? E essa é a composição corporal ideal para todo mundo, que a gente tem uma predominância de massa muscular em relação à gordura? Então, isso é a primeira pergunta, independente se você está acima do peso ou se você está com um peso aparentemente normal. Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Segundo, que eu sempre falo para vocês, faz exercício ou é sedentário? Então, o sedentarismo é um fator de risco para doenças cardiovasculares. A gente sabe que indivíduos, mesmo sem doença, que têm um condicionamento físico ruim, têm uma maior mortalidade em relação a cardiopatas que têm um bom condicionamento físico. Além disso, um condicionamento físico ruim em diferentes comorbidades como hipertensão, diabetes, colesterol elevado,
tabagismo, já doença obstrutiva pulmonar, o DPOC. As pessoas que têm um condicionamento físico ruim têm uma maior taxa de mortalidade em relação às outras pessoas com a mesma doença, mas que têm um bom condicionamento físico. Então, se você está me olhando aí, se você é sedentário ou se você faz exercício e não sabe se esse exercício está sendo suficiente para melhorar o seu condicionamento físico cardiovascular, então isso também é um fator de risco que você precisa cuidar. E quais são os outros? Hipertensão arterial ou pré-hipertensão, colesterol elevado, muitas vezes originário até de história familiar. A maioria das vezes, o que influencia o nosso colesterol é o nosso padrão de vida, nossos hábitos de vida. Glicemia ou resistência à insulina, então aquele quadro inicial, um pré-diabetes. A gente sabe que a prevenção do diabetes é muito mais efetivo do que o tratamento do diabetes. O tabagismo, o hábito de fumar aumenta o risco cardiovascular. Então, se você está aí fumando, e pode ser até o cigarro eletrônico, o famoso vape, que está na moda, é tão deletério, tão ruim quanto o cigarro convencional. Inclusive, tem associação com piores quadros pulmonares com o uso do vape. Então, tabagismo. Sono ruim. Quem ronca tem uma maior probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono. Isso está associado não somente com as doenças cardiovasculares, como hipertensão, com diabetes, com alteração de colesterol. Então, o sono também é importante. O que eu quero ressaltar com vocês aqui é, quando a gente olha por debaixo da água, eu quero identificar todos os fatores que você está exposto nesse momento e a gente vai conseguir combatê-los e melhorar. Você sabe que eu não consigo mudar nenhum de vocês. O que eu quero que vocês tenham em mente é que o tripé tem que ser bem feito. Qual é esse tripé? Exercício, alimentação e sono de qualidade. Quero que vocês parem nesse momento agora e reflitam se o exercício, a alimentação e o sono estão adequados nesse momento. Se isso não está, então é a hora de parar, repensar quais são as estratégias que você vai fazer para introduzir o exercício na sua rotina, para melhorar o padrão alimentar, para melhorar a qualidade do seu sono. Inclusive, eu já fiz vídeos sobre isso para vocês. Então, vai lá na minha página e acompanhe os vídeos. Então, quando a gente tem informação, a gente consegue escolher o melhor caminho. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que vocês precisam saber quais são as medidas que são necessárias para você manter a sua saúde e a partir do momento que você tem esse conhecimento, você parte para a ação. Então, o que eu preciso fazer para melhorar? Então, é esse o meu papel aqui no meu consultório, aqui no Rio de Janeiro, com meus pacientes. É orientá-los, identificando quais são os seus fatores de risco que você está exposto nesse momento, como a gente consegue otimizá-los para minimizar seu risco cardiovascular naturalmente aumentado com o envelhecimento. Naturalmente aumentado se você tem uma carga de história familiar. Então, o que está nas minhas mãos que eu consigo melhorar para não agregar mais risco ao fisiológico, aumento do risco em relação ao nosso envelhecimento e em relação à história na família. Beleza, pessoal? Então, se você curtiu esse vídeo, não deixa de aqui ativar as notificações, que toda semana tem vídeo novo, se inscrever no canal. Então, se você está inscrito, se você ativou as notificações, você vai receber sempre as atualizações dos conteúdos. Não deixe de compartilhar nos seus grupos para mais pessoas tenham conhecimento dessa importância do cuidado, do autocuidado com a saúde. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.